Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, diz a palavra de Deus: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Numa igrejinha na Escócia, um famoso professor, grande palestrante e também um conferencista de renome, esteve ali pela manhã para assistir o culto. E durante aquele culto, aquele professor foi convidado para recitar o Salmo 23. E ele aceitou o convite. Então, tomando o microfone, ele começou a recitar o Salmo 23. E fez isso com muita graça, com uma boa dicção. Fez isso com perfeição. E ao terminar a declamação do Salmo 23, as pessoas ficaram impressionadas com a sua exposição e com a clareza com que ele declamou o Salmo. Ele tornou ao seu assento. Depois disso, alguém pediu ao pastor da igreja que também recitasse o Salmo 23. O pastor da igreja, humilde, porém sincero, foi lá à frente e também começou a recitar o Salmo 23. E fez isso dominado de um grande sentimento. E à medida que ele recitava o Salmo 23, ao findar o Salmo, as pessoas da igreja, as pessoas da congregação, estavam com seus olhos marejados e lacrimejando. O tempo passou, o culto correu bem, e ao final do culto, um amigo daquele professor se dirigiu a ele e perguntou: você percebeu a diferença na reação da igreja diante das duas declamações do Salmo 23? Aquele professor parou por um momento, aguardou em silêncio por alguns segundos e respondeu: sim, eu percebi. A questão é que eu conheço o Salmo, mas ele conhece o pastor. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos uma história repleta de frustrações e de fracassos. Percebemos a história de um homem que sofreu muitas dores, mas percebemos também a história de um homem que, diante das circunstâncias em que viveu, não se dobrou, não se prostrou e não desistiu da sua vida, mas acima de tudo não desistiu da sua fé, acima de tudo não desistiu do seu Deus. Quando nós lemos especificamente o capítulo 19, versículo 25 e versículo 26, nós percebemos um homem que durante o capítulo 25 ele enumera inúmeras reclamações e angústias que fazem parte da sua vida. Ele expõe vários sofrimentos pelos quais ele está passando, mas ele enaltece a sua fé, ele expressa a sua fé e ele reafirma a sua fé. Esse homem demonstra uma fé inabalável, e ele demonstra que diante das circunstâncias em que ele estava passando, ele se mantém motivado. E a mensagem é essa: mantenha-se motivado. Você nunca conseguirá vencer as circunstâncias da vida, você nunca conseguirá realizar sonhos, e você nunca conseguirá chegar ao final da carreira cristã se você não se mantiver motivado. Você nunca encontrará-se com Deus se a sua vida não estiver motivada. A motivação que norteia a vida dos vencedores é aquilo que deixa claro e evidente o seu entusiasmo, é aquilo que lhes move contra as circunstâncias e contra as adversidades que a vida lhe impõe. O que mantém o homem em uma vida cristã vibrante é a sua motivação. E como o homem pode manter-se motivado quando ele está sofrendo, quando ele está angustiado, quando as coisas não estão dando certo para ele? Como o homem pode manter-se motivado?
Como conservar firme a esperança? Como continuar crendo? Como continuar confiando em Deus? Quando a sua vida é cercada de percas, quando as pessoas que estão à sua volta já não lhe servem mais, já não lhe entendem mais, já não compreendem mais a sua situação, já não te ouvem mais, já não veem mais virtude em você. Como manter-se motivado quando tudo trabalha contra você? É uma responsabilidade nossa manter-nos motivados. E sem nos motivarmos, nós vamos fracassar. Sem nos motivarmos, nós vamos desvanecer. Sem nos motivarmos, nós vamos retroceder na fé. O que você tem feito para se motivar? É óbvio que ninguém está alegre, vibrante e pulsante todos os dias. É óbvio que as situações, verdadeiramente, elas nos desmotivam, elas nos entristecem, elas nos deprimem, elas tiram, roubam a nossa força, roubam a nossa fé. E o que nós fazemos para lutar contra isso? A principal motivação que devemos ter é de fato uma fé inabalável. Mas é uma responsabilidade nossa nos mantermos motivados. Quando nós olhamos, por exemplo, para o desenvolver de um culto, e olhamos o semblante das pessoas, nós vemos alguns de fato motivados, alegres na presença de Deus, e outros nem tanto. E eu preciso dizer para você, que a forma com que você age e reage diante de um culto é o reflexo daquilo que você tem se alimentado, da motivação que você tem recebido. Nós passamos um domingo inteiro, normalmente de folga, é o tempo que nós tiramos para descansar, é o tempo que nós tiramos para a nossa família, ou talvez até para resolver algum problema em casa. E no final do domingo, à noite, nós nos dispomos a vir ao culto para louvar a Deus, para cultuar a Deus. E às vezes o nosso semblante está decaído. Às vezes o nosso rosto não expressa de fato a alegria que requer o momento onde nós estamos cultuando a Deus. E o que é que isso reflete? O que é que isso revela? O que é que isso mostra sobre nós? Isso mostra que talvez durante o dia, durante o domingo, nós não nos motivamos para estarmos na presença de Deus. Nós não nos alimentamos daquilo que nos motiva, daquilo que realça a nossa fé, daquilo que realça a nossa esperança. E acima de tudo, não nos alimentamos daquilo que de fato mostra e revela a importância que Deus tem na nossa vida. E a importância que é estarmos na presença de Deus. Mantenha-se motivado, mantenha-se vibrante na presença de Deus. Cerque-se de pessoas motivadas, cerque-se de pessoas positivas. Escute pessoas que te motivam, escute palestras, escute pregações, ouça louvores. Eu tenho certeza, leia a palavra, eu tenho certeza que todas essas coisas, se você fizer, você estará ansiando pela hora do culto, e você estará vibrante, firme e alegre na presença de Deus, quando você estiver na casa de Deus para louvar ao seu nome. É uma responsabilidade sua manter-se motivado. Não espere que o mundo te motive, não espere que as circunstâncias te motivem, porque o que acontece na realidade era para causar o efeito contrário na nossa vida. É para nos desanimar, é para nos entristecer. Aquilo que te alimenta, ou aquilo do que você se alimenta, é aquilo que vai determinar a tua motivação, a tua empolgação na presença de Deus e na tua vida secular. Então, em nome de Jesus, se alimente de coisas boas, coisas positivas, coisas que te colocam para cima, coisas que realçam o prazer que você tem de estar na presença de Deus. Não se alimente daquilo que te deprime, não se alimente daquilo que te faz mal, não se alimente daquilo que de fato te deixa triste. Quando eu olho esse texto, eu percebo que durante o texto, Jó, ele elenca várias coisas que
que poderiam lhe deixar triste e talvez fazê-lo até mesmo desistir da vida. Ele começa a demonstrar que os seus amigos estão lhe acusando. Ele começa a demonstrar que a mão de Deus está contra ele, na sua percepção. Ele começa a dizer que a sua carne se consumiu e a sua pele está apegada aos seus ossos, está apegada aos seus ossos. Ele começa a dizer que pede algo aos seus servos e eles não lhe escutam, eles não lhe dão atenção. Ele começa a dizer que até mesmo as crianças zombam dele e não lhe dão importância. Ele começa a dizer que o seu estado é repugnante aos seus irmãos, aos filhos da sua mãe. Ele começa a dizer que até mesmo o seu hálito aborrece a sua esposa, a qual não se aproxima dele. Então olhar para o estado desse homem, o homem que está apodrecendo vivo, de fato esse homem não tem motivo para estar motivado. Esse homem tem todos os motivos para desistir da vida. Esse homem tem todos os motivos para achar que ele é o mais miserável de todos os homens e que não é digno sequer da misericórdia de Deus. No entanto, diante dessa situação em que ele está passando, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e com os meus olhos, ainda que consumida a minha pele, eu o verei. Você consegue compreender que esse homem não se deixa alimentar por aquilo que lhe entristece, por aquilo que lhe faz mal, por aquilo que lhe deprime? O que nos faz muitas vezes estarmos desmotivados é nos alimentar dos alimentos errados. Não escute qualquer coisa, não dê atenção a qualquer coisa, não se deixe vencer por qualquer situação, por qualquer circunstância. Você precisa estar acima dessas coisas, você precisa estar acima dessas situações e dessas circunstâncias. Não se deixe abalar por nada nem por ninguém. Você sabe qual é a única coisa que tem coragem de atacar uma águia? É o corvo. O corvo sobe sobre as asas da águia e começa a bicar a cabeça da águia, começa a bicar o pescoço da águia. E diante dessa afronta do corvo, o que é que a águia faz? Ela começa a se debater, ela se lança contra as pedras para espantar o corvo? Não. Essa águia não reage. A única coisa que essa águia faz é voar cada vez mais alto. E ela vai voando cada vez mais alto. E o corvo está lá bicando o seu pescoço. Mas ela vai voando cada vez mais alto. E ela chega a uma altura que o corvo começa a sentir falta de ar. O oxigênio não é mais propício para o corvo. Então, sem oxigênio, o corvo cai. O que é que a águia está nos ensinando? Que nós não podemos gastar energia e não podemos nos deixar dominar por coisas que não vão nos destruir, por coisas que são inferiores a nós. Nós precisamos entender que o que nós precisamos fazer é voar, e voar cada vez mais alto, e ir cada vez mais longe, e manter firmes, e mantermos motivados, e entender que essas situações, essas circunstâncias, daqui a pouco passarão. Só depende da nossa determinação e do nosso foco. Então não se alimente daquilo que te deprime, não se alimente daquilo que te faz mal. Não deixe coisas pequenas te contaminarem, porque isso vai roubar a tua fé, isso vai roubar a tua esperança, isso vai roubar a tua motivação, isso vai te fazer fracassar, isso vai te fazer perecer, isso vai te fazer retroceder. Em nome de Jesus, compreenda quem você é e qual é o seu papel, o que você precisa fazer para de fato ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. O que Jó está nos ensinando é que a sua realidade não é aquilo que os seus olhos estão vendo. A sua realidade não é aquilo que a sua carne está sentindo. A sua realidade é aquilo que ele crê. A sua realidade é aquilo que ele sonha. A nossa realidade não é exatamente aquilo que nós vivemos no momento. A nossa realidade é aquilo que mantém-se firme, vivo, aceso dentro dos nossos corações.
A nossa realidade não é aquilo que nós estamos vivendo, mas é aquilo com que sonhamos, é aquilo com que planejamos, é aquilo com que queremos para nós. Essa é de fato a nossa realidade. E Jó está deixando claro a sua situação. A sua carne está sendo ferida, os seus olhos só veem derrota, os seus olhos só veem miséria, só veem desgraça. E ele está dizendo: essa não é a minha realidade, esse não é o meu estado final. Eu vivo o caminho e creio em algo maior, em algo superior. Em nome de Jesus, entenda, os teus olhos nem sempre conseguem enxergar aquilo que de fato você vai ser, porque o que você vai ser depende exclusivamente daquilo que você crê, a capacidade que você tem de crer, de confiar e de esperar em Deus. Então, em nome de Jesus, compreenda que no desenvolver da nossa vida existe um processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes é árduo, que muitas vezes é cansativo, e que exige de nós algumas atitudes e algumas decisões. Então não deixe de fazer aquilo que de fato é necessário ser feito. Há coisas que são necessárias na nossa vida, há atitudes que são necessárias na nossa vida, e nós não podemos deixar de fazê-las, porque isso será determinante para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Ainda que seja chato o que você precisa fazer, faça. Ainda que seja monótono, faça. Ainda que seja cansativo, faça, porque se você não fizer, a sua vida não terá sucesso. E são essas coisas que vão te possibilitar passar para um outro nível na sua vida. É isso que vai te levar a um novo nível na sua vida. Os processos que nós passamos, ainda que dolorosos, são o passo que nós precisamos dar para um novo estágio na nossa vida. E quando nós temos em mente um novo estágio, quando nós queremos de fato atingir um novo estágio, quando nós queremos de fato algo novo na nossa vida, precisamos compreender que estamos estagnados em um lugar, e Deus, através das circunstâncias, está nos possibilitando a oportunidade de avançar. E à medida que você avança com lágrimas, com dor, com choro e com sofrimento, não retroceda, não olhe para trás. Nunca volte ao lugar onde você estava. Nunca volte ao lugar de onde você saiu. A sua evolução é exatamente isso. Nunca retroceder ao lugar onde você estava. Nunca voltar para o lugar de onde você saiu. É continuar, é caminhar, seguir em frente. Porque continuar seguindo em frente, de fato, vai te possibilitar chegar em lugares onde você nunca esteve e viver coisas que você nunca viveu. Então não volte nunca para o lugar de onde você saiu. Há uma frase que diz: não tropece naquilo que está atrás de você. O que é que significa isso? Isso significa dizer que há coisas que fazem parte da sua trajetória, fazem parte da sua vida, mas devem ficar no passado. Ainda que a vida muitas vezes tente colocar coisas do passado à sua frente de novo, traga recordações, traga situações, traga pessoas, mantenha essas coisas no passado. Nunca volte para o lugar de onde você saiu. Mantenha essas coisas no passado. Não tropece naquilo que está atrás de você. A sua visão deve ser para frente. A sua evolução e as suas conquistas dependem de você continuar caminhando para frente. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Jó, ele está expondo as suas misérias, ele está expondo as suas dores, ele está externando o seu interior. Mas acima de tudo, diante dessas palavras,
ele mais uma vez reafirma a sua fé. Diante da situação em que ele está, ele expõe, ele não nega, mas ele reafirma a sua crença em Deus. Ele demonstra claramente que ele está sofrendo. Sim, os sofrimentos estão fazendo parte da vida dele. E ele não está sofrendo simplesmente pelas coisas que ele está passando naquela hora. Ele não está sofrendo apenas pelas dores que ele está sentindo. Ele não está sofrendo apenas pela doença que lhe acometeu. Mas acima de tudo ele está sofrendo pela rejeição e o abandono que ele está passando. E diante dessa situação de rejeição e abandono, ele se sente só. E uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano é sentir-se só. Porque quando você se sente só, você não tem ou não sente apoio vindo de nenhum lado, vindo de ninguém. Então você entende que de fato você precisa segurar a situação sozinho. Você não sente ajuda vinda de nenhuma parte para fazê-lo suportar a situação que você está passando. É exatamente isso que Jó está sentindo. E diante disso, no versículo 22 e 23 e 24, ele diz: eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas em um livro. Eu gostaria que elas fossem gravadas com um chumbo nas pedras. O que Jó está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu gostaria que tudo o que eu estou passando ficasse registrado. Eu quero que fique registrado. E talvez ele não tivesse ciência do que Deus estava planejando, mas de fato aquilo que ele estava passando e aquilo que ele estava falando foi registrado, está registrado. Mas o que ele está dizendo é: eu queria que ficasse gravado o que eu estou passando agora, para demonstrar para as pessoas que eu não sou regido pela situação que eu estou passando agora, mas eu creio em um futuro melhor, eu creio em um novo tempo. Então que fique registrada as minhas lágrimas, que fique registrada a minha dor, que fique registrada as minhas misérias, que fique registrado os meus infortúnios, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que isso vai passar, eu sei que um novo tempo virá sobre a minha vida. Ele sabe perfeitamente o que ele está passando, ele tem ciência da situação que ele está. E se você não tem ciência da situação em que você está, eu sinto em te dizer, talvez você não vai sair dela. Se você não reconhece perfeitamente a situação em que você está, talvez você não saia dessa situação. E ele tem perfeita ciência da situação em que ele está, e sabe perfeitamente da impotência dele diante daquela situação. A única coisa que ele tem é a sua fé, a sua confiança em Deus, e mantém-se motivado. Mas ele sabe da sua impotência. Ele sabe que para que ele saia daquela situação, muitas coisas não dependem necessariamente dele. Ele sabe que não depende dele. E até quando nós somos impotentes diante de situações, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Temos que ter claro que há coisas que não dependem de nós. E ele está dizendo: essa situação não depende de mim, mas eu confio naquele de quem todas as coisas dependem. Não depende de mim para sair dessa situação, mas eu confio, eu creio, eu espero naquele de quem todas as coisas dependem. Eu confio em Deus, e eu sei que tudo depende dele, para que seja solucionado, para que mude. Eu sei que a minha vida, para ser restaurada, depende dele. Então por isso eu sei que ele vive. Eu sei que ele não me esqueceu. Eu sei que ele não me abandonou. Eu sei que o que eu estou passando é uma permissão dele, faz parte do processo. Mas uma coisa eu também sei: eu não vou sair no final dessa história do mesmo jeito. Esse processo serve para mim, para me trazer maturidade, para me fazer grande, para me fazer forte, para me fazer resistente. Eu vou chegar no final dessa história
Mas este homem que vocês conhecem hoje, fracassado, derrotado, entregue ao abandono, esse homem doente, esse homem que está fedendo vivo, nunca mais será visto, nunca mais será conhecido. Você compreende o que mudou a vida desse homem? Foi a sua força, foi a sua fé, foi a sua dedicação, mas foi a sua dependência de Deus, foi a sua firme convicção de que ele chegaria do outro lado de uma forma diferente. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Um tempo de angústia precede o tempo de glória. Você entende isso? Um tempo de angústia precede o tempo de glória. O tempo de angústia é momentâneo, é breve, é passageiro, é um tempo de provação que você está passando. Mas o tempo de glória, se você passar por um tempo de angústia firme, será um tempo permanente. Jó compreendia isso e se apegou a essa confiança, a essa fé, a essa disposição. E foi esse o segredo de, no final da história, Deus transformar tudo, Deus mudar tudo e Deus restituir tudo que fazia parte da vida daquele homem. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. O que é que ele está dizendo? Eu serei restituído. A minha pele que está apegada aos meus ossos, um dia sentirá por baixo dela mais uma vez carne. E quando ele diz que a sua pele sentirá mais uma vez carne, ele está dizendo: a minha força, a minha posição retornará. Eu estou fraco hoje, eu estou debilitado hoje, eu estou carente hoje, eu estou inerte hoje, mas a minha força vai retornar. O meu estado e a minha posição retornará para mim. Então entenda: o momento de angústia precede o tempo de glória. O momento de dor precede um tempo de alegria. Um período de tristeza e frustração precede um tempo de felicidade e realizações na sua vida. Quando ele diz que Deus vai se levantar sobre a terra e que ele ainda verá Deus, ele está dizendo: eu sei o que tem reservado para mim, eu sei o que está reservado para mim na eternidade. Como nós cristãos sabemos, nós sabemos o que está reservado para cada um de nós na eternidade, nós sabemos o que nos espera, mas acima de tudo ele diz: mas na minha carne eu verei o Senhor. Ele está dizendo: há coisas reservadas para mim na eternidade, e eu vou conquistar essas coisas, mas Deus também reservou algo para mim na carne. Deus também reservou algo para mim na terra. Deus também reservou algo para mim nessa vida, e eu vou desfrutar daquilo que Deus reservou para mim nessa vida também. Compreenda: aquilo que está reservado na eternidade é seu e um dia você vai alcançar. Mas a sua vida precisa desenvolver-se na terra. Você é carente daquilo que existe na terra. Você vive daquilo que é real na terra. Aquilo que está reservado para a eternidade só será vivido e conquistado na eternidade. Então aprenda a receber o que Deus reservou para você na terra. O que Deus restituiu para Jó? Deus restituiu riquezas, Deus restituiu família,
Deus restituiu posição, Deus restituiu amigos, Deus restituiu coisas materiais, coisas terrenas. Deus restituiu muitas coisas palpáveis, tangíveis a Jó. E Deus tem promessas para nós aqui na terra. E essas promessas precisam ser vividas. Dessas promessas precisamos desfrutar também. Conta-se que certa vez Charles Spurgeon foi chamado para orar por uma mulher que estava moribunda, estava no seu estado terminal. E ele, ao chegar à casa daquela senhora, aquela senhora estava acamada, e quando ele adentrou o quarto para orar por ela, a primeira coisa que ele viu foi um quadro ao lado da cama daquela senhora. E aquele quadro lhe chamou a atenção, mas ele não teceu nenhum comentário. Ele então começou a conversar com aquela senhora e orou para aquela senhora. Depois que ele orou para aquela senhora, ele olhou mais uma vez para o quadro e mencionou o quadro. Que quadro é esse que você tem aqui próximo à sua cama? E aquela senhora lhe disse: esse quadro, esse papel, foi um papel que o meu ex-patrão me deu. E eu achei tão bonito que eu mandei emoldurar. Eu mandei colocar uma moldura e colocá-lo em uma moldura. E coloquei aqui porque eu achei muito bonito. E ele perguntou para aquela mulher: mas a senhora sabe o que é esse papel? E ela disse: não, eu não sei o que é. E ele disse: isso é um testemunho, aliás, um testamento. E nesse testamento estão terras e fazendas. O seu ex-patrão não tinha família, e ele deixou terras e fazendas para a senhora. E aquela mulher, ao ouvir aquilo, ficou abismada, admirada. E alguns momentos depois, aquela mulher morreu. Estava lá, nas suas mãos, ao seu alcance, a sua vida inteira, o testamento que foi deixado pelo seu patrão. E ela, que poderia ter desfrutado de uma vida abastada, passou a sua vida inteira como uma empregada doméstica. E agora estava acamada e morrendo numa situação de miséria, sem recursos para se cuidar, sem recursos para tratar da sua saúde. Essa é a realidade de muitos de nós. Aqui nesse livro, há mais de 33 mil versículos que Deus deixou à sua disposição. Aqui, há mais de 8 mil promessas que são para você. E você talvez esteja dizendo que aquela senhora foi ingênua ou louca, tendo uma fortuna nas mãos, passou uma vida de miséria e não desfrutou daquilo. E Deus está dizendo para você: essa é a realidade de muitos de nós, que temos o testamento nas nossas mãos, um testamento que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e você também não está desfrutando disso. Em nome de Jesus, saiba que há um objetivo maior, saiba que há algo mais excelente para ser conquistado por você. Então mantenha-se firme, motivado, ativo e apercebido do que Deus tem reservado para você. E você comerá, como diz a palavra de Deus, o melhor dessa terra.